Bom, a gente retoma o caso dos irmãos mortos no bairro Santa Maria. Mãe e padrastos continuam presos. E em meio a toda essa dor da perda brutal dos filhos, os pais biológicos de Sara e Micael estão revoltados. Eles dizem que queriam a guarda dos filhos, mas não conseguiram. E tem mais, também contaram para o repórter Leonardo Barreto que as crianças eram agredidas por Jussiara. O Flávio conheceu a Jussiara na casa de um amigo, o Manuel também. Os dois conviveram com ela por cerca de 2 anos, em períodos diferentes. Da união com o Manuel nasceu o Micael. Já no relacionamento com o Flávio, a Sara e o pequeno Tauan. Ela sempre é briguenta, sempre com barraquice, discussão, só queria estar brigando. Aí eu me separei dela por isso. Comecei a conviver com ela, que eu vi que ela estava sozinha. Era uma nesse tempo era sofrida, só andava pedindo na rua, né? Só andava pedindo na rua, com o menino para cima e para baixo. Aí eu comecei a batalhar, ajudar, né? Mas aí quando eu vi ela com negócio de baixaria, negócio de palavrão, eu digo, rapaz, sabe nenhuma, é melhor eu procurar minhas melhoras. Aí eu também abandonei ela, sabe? 2 histórias e o mesmo desfecho trágico. O Flávio teve o primeiro filho com a Jussiara, encontrado morto numa lagoa em um povoado de São Cristóvão, há 8 anos. O garoto era o Tauan, de apenas 3 anos. Agora, mais um filho. A Sara foi encontrada morta em uma outra lagoa, junto ao corpo do irmão, Micael. Jussiara confessou participação na morte dos 2 filhos na semana passada. Para os pais, a situação gera muita revolta. Prisão para uma mulher, para um monstro desse é pouco. Porque do jeito que ela fez com os próprios filhos, pode fazer com qualquer uma pessoa. Nunca pensei disso dela fazer isso não com ela, porque ela dizia que amava as crianças. Segundo os pais, as crianças eram agredidas pela mãe frequentemente. Eles disseram que chegaram a pedir a guarda dos meninos, mas não tiveram sucesso. O Manuel não via o filho há 3 meses. Já o Flávio, há 5 meses, não via a filha. Fiz de tudo para pegar, ainda pedi a ela disse que não dava não. Ele gostava de ficar lá em casa. Eu pedia, né? Mas ela era interesseira como por dinheiro, né? Aí sempre querendo arrastar dinheiro da gente, aí não entregava nem a um nem a outro. E a nossa repórter Jéssica Cruz está ao vivo na Lagoa, no local do crime, onde os corpos das crianças foram encontrados. E vou dar aqui o bom dia para ela. Jéssica, bom dia para você. Já sabemos que a polícia pediu a reconstituição desse crime que está chocando o Sergipe, crime que aconteceu aí, exatamente onde você está nesse momento. Jéssica, bom dia. Oi, Tamires, isso mesmo. A polícia vai pedir a reconstituição desse crime. Olha, vale lembrar que, assim, essa lagoa aqui, que é a Lagoa do Areal, fica no bairro Santa Maria, zona sul da capital Aracaju, ela fica a mais ou menos 20 minutos da casa onde a Jussiara Santos, o Luciano Oliveira e as crianças moravam. Para a polícia, esse crime já começou a acontecer desde que as crianças foram tiradas de casa e trazidas para este cenário aqui. A polícia acredita que a violência começou bem antes, em outras cenas, e aqui as crianças foram despejadas, colocadas na lagoa, na água, mortas. Bom, é um caso que choca, que a gente está acompanhando e que a gente também vem falando com os pais dessas crianças. São pais diferentes, mas agora eu vou conversar com o Flávio Santos, ele que é pai da Sara, a menina de 10 anos. Pai também de uma outra criança que morreu, foi encontrada morta aqui nesta lagoa em 2011. A gente vai conversar com ele para entender. Flávio, vamos conversar primeiro sobre essa história mais recente, né? A Sara, sua filha, que foi encontrada morta aqui. Eu sei que vocês estão tentando lidar com essa situação ainda, entender e cair a ficha, né? Que não caiu ainda, né? É verdade, isso mesmo. Explica pra gente, você convivia com a criança, você tinha contato com a Sara, tinha pedido a guarda dela ou denunciado possíveis agressões à Sara, e não só ela, mas também o Micael? Eu pedi a guarda de Sara, né? Mas só que o Conselho Tutelar mandou eu ir pro fórum, do fórum fui lá pro Barão de Maruim, mas só que no tempo eu tava trabalhando e é muito burocracia, entendeu? Tem que ter testemunho, um monte de coisa. Aí ela apareceu, que ela
ela desapareceu, foi uma semana, deixou as crianças na casa de uma mulher, de uma senhora que bebe. Aí tava suja, com tudo isso eu me comovi e fui no conselho, entendeu? Aí ela chegou, apareceu e disse que não precisava mais pegar a guarda porque ela era mãe para cuidar das crianças. Aí eu deixei para lá, por isso. Mas você via a criança? Eu via de longe assim, porque eu não podia me aproximar dela, porque eu passei 3 anos desempregado, aí aí foi quando eu teve um negócio para limpar o nome da Vivo, né, que tem um nome sujo, aí eu limpei o nome e ganhei 5 mil. Aí eu paguei 3 mil, quando saí da firma, que eu saí de justa causa, aí a juíza liberou o FGTS, eu de 2 mil, foi meu 3 mil para liquidei, aí depois paguei mais 300, aí pronto, porque eu tô pegando carrego, né, e trabalho vendendo picolé na praia. Aí o dinheiro que pega só dá mal mesmo para comer, não tem como pagar, e por causa disso ela não deixava eu ver as crianças, dizia que eu não era pai, era responsável, mas eu ia pegar a criança, mas quando chegava lá, que tudo dela era com a polícia, chamava a polícia para mim, aí eu não cortava caminho, que toda hora ela queria brigar, quando me via, me esculambava, eu já cortava caminho quando via ela, mas eu queria pegar a criança, mas não podia por causa dela. A Sara, ela tinha 10 anos, né? Era uma criança que dialogava, conversava com vocês, com sua família. Ela relatava maus tratos? Relatava maus tratos, porque ela só andava suja e eu pagava a pensão da menina, e o dinheiro que eu dava para ela, eu não sei o que ela fazia. O que ela dizia? O que a menina dizia para você? Assim, ela não falava muito não, porque eu não tenho muito assim, contato com ela por causa dela, né? Ela não falava nada pra mim não, mas os povos falavam que ela já pegou a menina, já sacudiu na parede, quebrou o braço. Aí foi quando chamou o conselho tutelar, o conselho tutelar veio. Aí quando ela chegou, ela falou que foi mentira. Aí, por causa dela que eu não me aproximava da criança, que ela disse que era uma mãe e pai ao mesmo tempo, mas mentira, que nós pais, tanto eu como o Manuel, sempre quis se aproximar dos filhos, mas ela nunca deixou. Me diga uma coisa, há 9 anos mais ou menos, em 2011, você perdeu um filho também, o Tauan Flásio. Fala pra gente das condições que essa criança vivia também e a época, essa história, como aconteceu? Aconteceu que eu estava, né, cheguei do trabalho e chegou a notícia que ele tinha morrido na Pitanga, lá em São Cristóvão, no povoado da Cabrita, lá no Rio da Cabrita. Não foi aqui, foi em outra lagoa? Em outra lagoa, foi na Pitanga, lá que tem a entrada para o Zaloque e para Pitanga, que pega a Cabrita, que lá já é São Cristóvão. Aí eu cheguei e disse que ele andou 300 metros, para morrer afogado. E meu filho tinha medo de água, que ela deixou, que ela falou que ia visitar o marido, o finado, o nego d'água, e deixou na casa da mãe dele. Quando ela disse que chegou da delegacia, o menino estava morto. O meu filho, o Tauan Flásio. 3 anos essa criança tinha? Isso. 3 anos de idade ele tinha. A gente está mostrando, inclusive, algumas imagens em que a Jussiara ela aparece também. Uma imagem que me vem também à memória é justamente o dia que vocês foram até o IML, né? Que estava a família, ela alegava que os pais não pagavam a pensão. Isso tudo prejudicava o relacionamento com as crianças também? Isso, por causa que eu não pagava a pensão, aí ela falava que eu era um pai responsável, ficava me xingando de tudo que é nome. Aí eu não me aproximava da criança, ela disse que eu não tinha direito não, e ela então usava a criança, essa Yasmin, que morreu contra mim, porque no dia que eu fui para o fórum, aí eu estava sentado lá, né, que era para pagar a pensão, que a juíza decretou. Aí ela falou assim, aí minha filha chegou até com ironia comigo e falou, você não vai pagar a minha pensão não, eu fiquei assim. Ela que usava as crianças para ficar contra mim. E tem outras crianças envolvidas, o Micael, que também é vítima desse crime, que a polícia diz que é um crime, mas também tem uma outra criança especial que recebe um benefício, uma menina de 15 anos que mora com uma avó. Vocês
Eu sei que é difícil, né? A ficha cair, analisar toda essa situação. Você estranhava alguma coisa dentro de casa, também com relação a essa outra criança que recebe o benefício? Você chegou a duvidar que esse benefício era realmente utilizado para a criança ou para outros fins? Eu acredito que era que ela usava para outros fins, porque ela nunca usava para as crianças, não. Ela usava para ela e para os homens. Luciano? Pro Luciano, isso mesmo. Que eu fiquei até sabendo que ela pagou 12 mil para soltar ele pagou a fiança dele, para soltar ele da penitenciária. No início da história, quando os corpos das crianças foram encontrados, ela chegou a dizer que alguém teria invadido a casa dela e raptado as crianças. Depois ela disse que as crianças elas tinham ido numa mercearia e não tinham voltado mais. O desaparecimento aconteceu no dia 6. No dia 6, ela entrou em contato com vocês? Procurou os pais, procurou familiares, vizinhos para relatar o desaparecimento? Não procuro não. Eu cheguei da feira, que eu tava pegando o carrego, cheguei da feira, né? Aí eu tava, sexta-feira, eu tava em casa quando foi uma colega do IBEM, que era colega dela e minha colega também, que eu conheço do IBEM, sabe? Aí ela chegou, já dormi, já tava trancada, da porta trancada. Aí ela chegou, Tita, você tá sabendo? Aí eu de quem é? Aí ela, sou eu. Aí eu abri a porta. Quando eu abri a porta, ela me falou que as crianças o ML tinha levado. Aí eu fiquei chegou sem acreditar, porque umas crianças, né, sem ter envolvimento com nada, inocente. Aí Ou seja, vocês só souberam mesmo no dia em que os corpos foram encontrados? Isso, no corpo que eu soube no dia que os corpos com o ML levou os corpos, isso mesmo. Sem acreditar ainda? Sem acreditar, que eu fiquei até sem acreditar. Do primeiro também, porque eu estava trabalhando do final do Tauã e chegou e eu digo, não acreditei, porque uma criança, se fosse, né, outras pessoas que andam se envolvido com outras coisas, mas a criança inocente, sem ter nada, só o mal que faz só comer e brincar. E agora, Flávio, como é que você vai tocar a vida? Vocês acompanham também as investigações, esperam uma resposta definitiva com relação a esse caso, com relação a ela e o padrasto, o companheiro? Eu espero que eles paguem, né, o que eles fizeram. Eu quero justiça, que a justiça seja feita contra elas. Contra eles dois, né, que foi dois monstros que fizeram uma coisa dessa com dois anjos inocentes. Você tinha contato com o Luciano? Não, nunca conheci ele. Eu conheci ele através... Uma vez ela passou por mim de bicicleta, aí ela disse bem assim, eu escutei na hora que ele disse, é isso aí, é isso aí. É isso aí. Eu não entendi, porque eu passei de bicicleta, eu não conhecia ele não. Vi conhecer ele atrás no IML. Eu não sabia nunca tive contato com ele não. Mas sabia que ele era ex-presidiário, que eles se conheceram dentro do presídio, que ela ia fazer visitas a ele? Eu fiquei sabendo por um colega meu que disse que ele era ex-presidiário, que ele estava na penitenciária, mas não sabia, não tinha contato com ele não sei não. Chegou a cogitar que ela também estivesse envolvida em algum crime no tráfico de drogas, por exemplo, porque a polícia vai investigar se ela estava também atuando no tráfico de drogas, né? Tá, claro que ela estava, porque acho que ela estava, porque ela estava com ele, né? Ela usava drogas? Usava drogas, sim. Você via essas situações, ela usando drogas? Chegou a ver algum momento? Já vi, ela usava droga, sim, usava. Você como pai, quando via essa situação, temia que as crianças presenciassem isso? Isso mesmo, eu temia, né? Mas eu sempre quis pedir a guarda dos meus filhos, como quando ela tinha que ela tinha Tauã e tinha Sarinha, né? Aí eu falei, Jussiara, você não já tem Sarinha, você me deu Tauã para me criar. Aí ela pegou e não me deu. Aí eu até falei para ela assim, ó, porque ela é ambiciosa, tudo dela é com dinheiro. Aí eu falei para ela, tá vendo, você não me deu o menino, preferiu que ele morresse. Aí eu disse até assim, ó, dinheiro não traz felicidade não. Que ela é ambiciosa, ela faz tudo pelo dinheiro. Flávio, muito obrigada pela participação. Eu sei que você está sendo muito prestativo nesse momento de dor, de entender o que está acontecendo, o que aconteceu. Por isso a gente agradece e também presta solidariedade a toda a família, viu? Muito obrigada. Tamires, é com você.
Obrigada, Jéssica Cruz. Obrigada também ao Flávio. Lembrando que a pergunta que não quer calar é: por que o Conselho Tutelar não atuou para retirar a guarda dessas crianças que estava com a mãe? Depois do fim triste das crianças, algumas pessoas quebraram o silêncio sobre o comportamento da mãe das crianças e sobre a influência do companheiro na relação dela com os filhos. Para a avó dos meninos, resta lamentar a perda dos netos e a atitude da filha. O relato desta vizinha confirma o que os pais das crianças afirmam. Os irmãos eram vítimas de maus tratos. Ela não gostava dos meninos, maltratava muito, espancava a Sara, Micael, batia muito neles. Só via elas gritando: socorro, me ajude. E eu não podia fazer nada, né? Mas apesar do tratamento que os irmãos recebiam, quem poderia imaginar o que estava para acontecer? A avó materna, que cria a filha mais velha de Jussiara, irmã dos meninos, ainda não acredita que os netos foram mortos de forma tão cruel. Eu não acreditei que eles teve capacidade de fazer uma monstralidade mesmo, um monstro, o que fizeram com as minhas crianças. Porque eu amo essas crianças demais. Ela confirma que Jussiara batia nas crianças e diz que não assumiu a criação dos netos por não ter condições. Para mim, eu estou vendo o sorriso deles, que ele chegava aqui na minha casa e dizia: minha avó, bota o café, minha avó, a comida da senhora é tão gostosa. E eu não posso mais fazer isso. Para a mãe que se surpreende com a crueldade da filha e chora pela perda dos netos, só resta esperar por justiça. Justiça de Deus seja feita. Está me doendo muito que é minha filha. Ela é minha filha, doutor, mas não tenho palavra para dizer. Eu ainda não estou acreditando que eles estão lá no outro plano de Deus. Eu não estou acreditando. Realmente é uma história que envolve muita dor. Lembrando que o padrasto, que é suspeito de cometer esses crimes, ainda vai ser ouvido novamente pelo delegado Mário Leone. E o jornalismo da TV Atalaia vai continuar acompanhando o avanço nas investigações.